Ricardo Berzoini, bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigada aí pela presença hoje. Tudo bem, Adri? Bom dia para o Renato, para a Sinara e para quem está nos assistindo. Muito bem, Ricardo. Você está parecendo um cantor de rock, cara. Assim, tá com a camisa bonita, tá? Eu estou de home office hoje. Tá. Ricardo, tá todo mundo querendo entender um pouco mais sobre a isenção do imposto de renda. E, curiosamente, uma das perguntas que não é sobre a isenção, parece que a isenção já está todo mundo entendendo, ficou mais fácil. Mas para quem vai pagar, tem gente preocupada se com o rendimento de aluguéis, por exemplo, entra nos rendimentos dos 50 mil mensais. É uma pergunta que foi feita aqui por duas pessoas diferentes. Não é o meu caso, viu, Ricardo? Aquelas 50 casas que você tem não estão nesse negócio. Não estou nessa... A tributação, primeiro vamos falar o seguinte, é uma vitória importantíssima, não saiu no desenho tecnicamente mais adequado, porque a proposta do governo foi uma proposta, digamos, que não me agrada em termos de concepção tributária, mas, na conjuntura política que vivemos, é uma vitória muito grande que merece ser comemorada. A questão da tributação, é a parte que eu mais critico, é uma tributação muito leve para essa turma. 10% em qualquer país do mundo é considerado quase gorjeta. A tributação de dividendos no mundo ela vai até 40%. Em alguns países 25%, em outros 30%, em outros 35%, 37%, até 40%. Então, é óbvio que o governo fez o que achava que era viável, mas poderia ter politizado um pouco mais o debate. O que se tributa nesse caso? É a renda anual superior a R$600 mil, ou seja, 50 mil por mês, que não é tributada de outra forma. Então, por exemplo, aluguel já paga 27,5%. Quem tem casa e aluga, apartamento e aluga, um galpão e aluga, paga 27,5% na pessoa física. Mas se essa pessoa, por exemplo, colocar esses imóveis todos numa empresa, esse aluguel vai pagar um tributo empresarial, mas na situação de hoje, o dividendo dessa empresa não será tributado. Nessa hipótese, passará a ser tributado da faixa de 10% dessa renda líquida. Então, quem recebe aluguel já paga hoje, não vai pagar mais do que isso. Quem recebe salário, vamos imaginar que alguém aqui, a Sinara, recebe um salário de 150 mil por mês. Registrada. Registrada. CLT de 150 mil. Eu já estou aqui pensando se eu vou me enquadrar no desconto dos acima de 7 mil. Por mês. Então, ela já é tributada em 27,5%. Um jogador de futebol que ganha 200 mil por mês já paga 27,5% com uma alíquota nominal. Óbvio que, como tem a escadinha, a alíquota efetiva dele dá uns 23%, 24%. Então, já paga isso. Então, é toda a renda que não é tributada de outra forma. Então, esse digamos assim, basicamente dividendos. Então, na essência, é tributação de dividendos. E 10% também com uma alíquota nominal, ou seja, só vai pagar 10% quem recebe aproximadamente mais de 100 mil por mês. Aí vai ser 10% flat, praticamente. Ou seja, então, para quem recebe o salário acima de 7.350, não muda nada. Continua pagando o que pagava com teto de 27,5%. É um defeito da lei. Muda, então, os dividendos, né? O que não era tributado, que nessa faixa.
E assim, é o que o Ricardo explicou, é até 10%, né? Começa com uma alíquota menor, né, Ricardo? Vai até... Quem ganha um pouquinho mais do que os 50 mil por mês, vai pagar um pouquinho, uma farelo de imposto. Quem ganha bem mais, aí começa a ser tributado até 10%. Veja bem, o trabalhador vai continuar pagando 27,5%, quem não é isento, e o capitalista vai pagar 10%. Então, eu reconheço que é um avanço na justiça tributária, mas ele ainda é um avanço muito modesto. Parabéns para o governo. Aprovou, é vitória, comemora. A turma entre 3 e 5 mil, que está hoje pagando imposto, vai ficar isenta. A turma entre 5 mil e 7.350 vai ter uma redução. A turma que ganha mais de 7.350 pode ficar brava. Vai dizer, também sou trabalhador, também mereço uma tributação mais leve, mas é compreensível. Nós não podemos fazer o que a gente quer. Tem que fazer o que é possível fazer. Você vê como são as coisas, né? O pessoal reclamando de pagar imposto sobre lucros e dividendos e eu aqui querendo ter lucros e dividendos para pagar imposto. Sabe? É muito injusto isso daí, né? Não? Talento do Gerdau, de uma família Setúbal. Pois Esse é. pessoal tem talento. Tem aqui vários comentários, porque acaba que agora, ó, a Alessandra, estou feliz, só não gostaria de pagar ganhando um pouco mais que isso, e os super ricos pagando no máximo, né? Aí é aquele que ficou com, né, um pouquinho, ganha um pouquinho, poxa, quase, né? Podia ter uma faixa aí de... Vamos pegar um operário especializado de uma montadora, da Ford. A Ford não tem fábrica do Brasil, da Volkswagen, da Fiat. Esse cara vai ficar assim, bacana, tal, mas podia aliviar um pouco o meu também. Porque para esse pessoal, a tributação brasileira é pesada. Ela é leve para os ricaços. Não só os super ricos, mas também os ricos. É muito leve. A pessoa que vive de dividendos, imagina a pessoa que recebeu uma herança de 5 milhões de reais. Não é ricaço. É uma classe média alta, digamos. Esse cara, ele hoje está isento, se ele aplicar em ações. Compra ações do Bradesco, do Banco do Brasil, ele fica isento. Agora não, vai pagar 10%. Outra coisa que eu sempre sonhei, né, que as pessoas acusam a gente de receber dinheiro do Jorge Soros. Poxa vida, eu queria poder dizer que eu recebo do Jorge Soros. Parte, né? Ai, ai. Bom, aliás, é engraçado, né, porque tem muitos veículos aí digitais que são financiados pelos institutos internacionais, entre eles do Jorge Soros, né? E eles criticam aqueles que recebem publicidade, inclusive de governos. É uma contradição, eu não consigo entender essa gente. 100% das receitas deles, eles não têm audiência, vem de fundações internacionais. Aqueles que têm lá tabula. Outro dia teve uma das pessoas que falou: vocês têm tabula. Eu falo: você tem dinheiro do Soros, da Fundação Ford, dos republicanos, da puta que pariu, e pode. A gente tem que botar a publicidade do site, e ainda bem que existem essas publicidades que democratizaram um pouco, né, Rovai? Exatamente. Ricardo, o que a gente pode esperar a partir dessa votação? Você acha que ela cria um novo paradigma na relação com o Congresso? Ou você acha que é um fato isolado? O governo colheu bons resultados. Né? Não conseguiu, digamos, enfrentar aquela tentativa do Congresso emparedar o Executivo, fazendo política. Por exemplo, na questão da PEC da impunidade ou da bandidagem, o governo correu o risco de desagradar, o Senado agiu em conjunto, o governo articulou para que o Senado derrotasse. Então, assim, há uma ação do governo
para mostrar, olha, eu não quero hostilizar o Congresso, mas também não aceito sem paridade. Isso é muito importante que o governo haja com esse equilíbrio, ou seja, não passe a imagem de estar aceitando o jogo. Ao mesmo tempo, não quer hostilizar. O governo não quer derrotar o Congresso. O governo quer cooperar com o Congresso para uma agenda que atenda o programa do Lula e que possa também o Congresso não se sentir atropelado. Eu acho que essa questão da PEC, por exemplo, quem ajudou muito ontem foi o Lira, porque o Lira deu um nó regimental. O Lira usou o regimento para impedir a oposição de fazer a disputa política nos destaques. Quando ele declara, isso tecnicamente é perfeito, não tem nada de errado, não é malandragem nenhuma, ele declara prejudicados as emendas que não tinham um equilíbrio entre receita e despesa, ele deixa essa oposição sem argumento. Porque eles fizeram emendas que não pensaram a forma de compensar de maneira correta. Então, por exemplo, o Sóstenes estava anunciando que ia defender a isenção até R$10 mil. Mas ele não colocou na emenda dele, por exemplo, a tributação de, sei lá, latifundiários. Obviamente que não. Não colocou nenhuma previsão de receita que pudesse suprir essa duplicação da isenção. Então, ele ficou sem ação. Você podia ver na cara, eu assisti ontem pela televisão, você podia ver na cara dos deputados ali conversando entre si, e agora, o que nós fazemos? Chegaram a fazer um recurso. O Novo apresentou um recurso para tentar reverter a declaração de desequilíbrio orçamentário que o Lira fez em relação a uma das emendas. Aí, quando o Mota botou em votação, eles pediram votação nominal, só que quem pediu foi o Novo não tem número. O PL não quis se desgastar. Só o Novo pediu. Então, o Mota declarou, vocês não têm número suficiente para pedir votação nominal. Então, regimentalmente, eles deram um nó na oposição, que deve estar brava com eles. Qual que é a jogada dele, hein? O que é que ele quer em troca, Berzoini? Isso é pergunta para a Gleice. Olha, não escorrega. Não escorrega. Porque é a pergunta que todo mundo quer saber. O que é que o Lira quer em troca? Primeiro, ele é tretado... O Lira quer apoio para ser senador. E talvez vislumbre. Ele é muito inteligente. Você pode até achar que ele não é muito correto, mas ele é muito inteligente. Ele pode estar vislumbrando. O Lula tende a se reeleger. E eu posso ser senador e ministro. Ou presidente da Câmara de novo? Não, ele quer ser senador. É Senado. Pode ser presidente do Senado. Pode ser que ele não consiga enfrentar o Alcolumbre, que é também um bicho duro de enfrentar. Então ele vai falar assim, não, eu vou trilhar um caminho de, sem dar bandeira, porque ele não pode dar bandeira, ser mais amigável com o governo. Isso me ajuda a me eleger para o Senado, porque o Senado lá disputa com o Renan. O governo pode, eventualmente, trabalhar com os dois para o Senado. E o Lula assume o quarto mandato e o Lira vira ministro de alguma coisa e depois, quem sabe, presidente do Senado na segunda metade. Outra coisa. Agora, a eleição dele é muito difícil lá em Alagoas, né, Berzoini? Ele vai ter muito... Não. Ele é forte. Para Senado, você acha? Para o Senado, é forte. Ele tem muitos prefeitos. Ele tem muitos deputados estaduais. Então, ele é um candidato forte, não quer dizer que está eleito. Porque ali o grupo do Renan, o dos Calheiros, tem condições... Não. A próxima eleição são 2 vagas. Isso. Eles podem eleger 2. Se o Lula pedir, você acha que se o Lula pedir para o Renan fazer um acordo, ele não faz? Será? Porque ali
eles têm uma relação de ódio, não, né? Não é de amor e ódio, é de ódio. A relação é de ódio, mas você sabe que político pode odiar muito, mas tem um senso de sobrevivência. Sim. Pragmatismo, né? Eu Perzoini, teve uma outra coisa que eu não entendi, que eu queria te perguntar, era aquela proposta de isentar até 10 mil, que a oposição ensaiou. Qual que era o objetivo daquilo ali? Porque não deu em nada, né? Emparedar o governo. O governo sabe que não dá para ir até 10 mil nesse momento, pode até dar no futuro, mas agora não dá. Só até 5 mil, de 3 a 5 mil, né? Porque é bom lembrar, até 3 mil já é isento. De 3 a 5 mil, apenas 2 mil reais tem milhões de pessoas. Muitos milhões. Se você levasse essa isenção até 10 mil, provavelmente é mais de 40, 50 bilhões de reais por ano. Aí não tem recurso. Teria se o governo tivesse coragem e base para tributar os dividendos como se tributa dos Estados Unidos. Na terra do Donald Trump e do Joe Biden, quem recebe dividendos paga até 30%. E é isso que eu defendia, que o governo dissesse, nós queremos fazer aqui a tributação igual dos Estados Unidos. Inclusive para a tributação de rendas de qualquer natureza. Nos Estados Unidos, a alíquota máxima é 37%. Ou seja, é uma tributação realmente progressiva, assim como na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Suécia, na Bélgica, na Holanda, no Canadá. É tudo assim, gente. A tributação sobre a renda, historicamente, ela surge no século XIX, ela se fortalece no século XX e ela tem um princípio que é a renda básica é isenta. A renda pequena assalariada é tributada moderadamente. Acima de um certo patamar, que é renda mesmo, aí não é aquele que se recebe e já vai correr para comprar comida, para pagar aluguel, conta de água, luz. Aquilo que sobra. Aquilo que sobra tem que ser tributado fortemente, pesadamente. Eu defendo isso desde o século passado, quando eu era sindicalista dos bancários de São Paulo. Acabei de falar isso aqui. Liderei, entre 99 e 2002, uma campanha que teve repercussão nacional pelo reajuste da tabela, porque o Fernando Henrique Cardoso deixou a tabela 6 anos congelada. Foi graças à nossa movimentação, mobilização minha, de outros deputados do PT e até deputados do então PFL e do PSDB que se juntaram naquele movimento. A gente conseguiu corrigir a tabela na época em 27%. Havia uma defasagem de 50%. Depois, no governo, eu comprei a briga com o ministro do Trabalho para corrigir a tabela. O Palocci não queria, a Fazenda não queria. Eu comprei a briga dentro do governo. Voltei para a Câmara como presidente do PT Nacional, comprei a briga. Esse debate, eu citei duas coisas que podem facilitar a distribuição de renda ser mais equitativa. Uma é o sistema tributário e a outra é o sistema financeiro. No Brasil, nós temos o pior dos dois. Nosso sistema tributário é horroroso e nosso sistema financeiro é criminoso. Ô, Ricardo, eu falei aqui, eu lembrei disso. Falei que você, como presidente dos sindicatos bancários, depois como deputado, defendeu o reajuste da tabela do imposto de renda. A gente estava juntos nessa época lá nos bancários de São Paulo, fazendo a revista, você como presidente do sindicato. E foi uma campanha que você levou para a sua primeira eleição, né, e depois para o teu mandato, porque não havia reajuste da tabela. Né? Uma coisa que, assim, então... O Bolsonaro parou de gastar de novo. Não pode menosprezar esse avanço de ontem, né? Ele é muito significativo. Deixa eu trazer aqui alguns... Foi importante. Tecnicamente, eu falei de outra forma. Mas entendo que o governo analisou condições objetivas. Então, vitória, parabéns. Quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga
melhorar um pouco o desenho. É isso aí. Aliás, seria sensacional o Lula fazendo campanha da reeleição em 2026, falando agora até 7.500. Agora até 10 mil, basta tributar o dividendo igual se tributa nos Estados Unidos da América. O pessoal fica, não, nos Estados Unidos não tem, pô, olha aí, né? 30%, aqui é impressionante, porque eu já debati isso com empresários publicamente, ou seja, em programa de rádio, TV, já debati privadamente, ou seja, em reuniões privadas. E quando eu falo assim, meu caro, você recebe dividendos limpinho, eu recebo meu salário tributado. É errado isso. Ah, não, mas o IRPJ, tributo sobre a empresa, é muito alto no Brasil. Aí eu provo que não é. Eu tenho todos esses dados, eu tenho um banco de dados sobre tributos, acompanhando OCDE, trabalhos do IPEA, trabalhos do Banco Mundial, do FMI. Veja bem, o Banco Mundial e o FMI colocam o Brasil tributa pouco lucro. Então, assim, é um debate que dá para continuar a fazer. Vamos continuar a fazer esse debate. Não está superado, tem que aprovar no Senado, colocar a lei em vigor no ano que vem, regulamentar bem regulamentado, e continuar fazendo a campanha. Agora nós queremos, no próximo mandato, elevar a isenção até 10 mil reais. Porque até 10 mil é tudo sobrevivência, gente. É a classe média batalhadora, que paga escola do filho, paga um plano de saúde, não é rico, é trabalhador. Deixa eu trazer os comentários. Tem muitas perguntas aí, viu, Dri? Tem gente querendo saber se ganhando R$7.000 em 2026, a Tânia Aparecida, como fica o desconto dela no imposto de renda? Vai reduzir um pouquinho, quase nada. R$7.000 reduz muito pouco. Sai uma tabela hoje, se não me engano, no próprio site do governo. Mas é o seguinte, quem ganha até de 3 a 5 mil reais vai ter algo em torno de 3 a 8% de redução de tributação. Vai ficar, na verdade, uma parte de 3 a 5 mil vai ficar isento, vai ter um ganho em relação à sua renda de 3 a 8%. É como se tivesse um reajuste salarial, um salário líquido. De 5 até 7.350, quem está muito próximo do 5 vai ter quase igual quem ganha 5. Quem está acima disso vai ter gradualmente menos redução, até 7.350. Daí para cima é igual. Aí daí para cima já é descontado da Previdência. Não é o salário bruto. É o salário bruto menos a contribuição à Previdência, que é dedutível da renda tributária. Deixa eu trazer, a Jaqueline diz, feliz demais com essa vitória da Justiça Tributária nas ruas, do campo progressista e do governo Lula. Obrigada, Jaqueline. O Silvia Neri, ela pergunta, a vigência já começa este ano para a declaração do ano que vem? A vigência começa na fonte no ano que vem e impacta a declaração com a base de 2026, que será feita em 2027. Se a declaração de 2026, a gente faz a declaração em abril ou maio, a gente faz a declaração referente ao ano anterior. Mas o imposto de renda na fonte de 26 já é com essa isenção. Ficou claro? Ficou. E lembrando, né, Ricardo, que ainda tem que ser aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Lula, né? Mas o que deve acontecer rapidamente, tem que acontecer rápido para valer para o ano que vem, né? Tem um prazo até... A Constituição estabelece que
impostos só podem ser cobrados se aprovados no ano anterior, ou seja, aprovados esse ano para valer no ano que vem. Então, a mudança na tabela vale para o ano que vem. Senado, é claro que a oposição vai tentar fazer algum barulho com essa lógica, não, precisa aumentar, 5 mil é pouco e tal, mas acho que o governo tem maioria mais tranquila do que na Câmara para aprovar sem grande tumulto. E a sanção também, obviamente, o presidente vai sancionar num grande ato, fazer um grande ato lá no Palácio, ou talvez fora, não sei, para sancionar com a presença das centrais sindicais, dos movimentos que defendem a justiça tributária. Então, não vejo grande dificuldade para isso. Está aprovando agora, em outubro, ou talvez começo de novembro, no Senado, a Receita Federal terá o mês de novembro e dezembro para regulamentar direitinho, para evitar qualquer problema das instruções normativas da Receita. Tem aqui também o Luiz Gonzaga dizendo: cheguei agora, foi falado sobre o desaparecimento do Miguel Viveiro de Castro. Ele né, estava junto, inclusive ele estava mandando conteúdos exclusivos aqui para a revista Fórum, e ele estava na flotilha, né, rumo a Gaza, e texto escrito pelos pais dele está circulando, precisamos amplificar o alcance dele. Exatamente, os pais estão falando que eles estão sem qualquer notícia, ele está desaparecido, eles não sabem o que aconteceu com o Miguel, eles estão sem qualquer informação gravíssima aí, então todo mundo, né, eles estão dizendo que ele está desaparecido e cobram aí, né, que o desaparecimento de Miguel seja reconhecido formalmente, que as autoridades brasileiras e internacionais atuem de imediato para esclarecer seu paradeiro. Então, toda a atenção aí com os brasileiros que estavam na flotilha, inclusive o Miguel. Jaqueline Farias Ferreira diz: o que aconteceu com o vídeo? Então, ontem a questão é que a licença do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, eles têm que acabar a live e têm que excluir do canal, porque senão... Que é uma coisa absolutamente... absurda, né? Você transmite a live e tira a live do ar. Porque a gente fez isso, mas... a pedido senão a gente ia ter strike. E eles iam entrar com pedido de direitos autorais. Então a gente... autorizaram a transmissão, mas não a permanência. Exato, infelizmente. Como assim? Vocês podiam transmitir ao vivo, mas não podiam manter no canal? Não. Sim, exatamente isso. Mas pela mera presença do Gil e do Caetano? Porque direitos autorais, eles iam cantar, eles poderiam exigir a retirada. E o Edson Joane, ele está dizendo: acho que o Lira se contenta com o engavetamento de seus processos na justiça, já que é difícil se reeleger. Se reeleger, não. Se eleger senador, aí é outro papo. Se reeleger, ele se elege bem, né? Ele é deputado. Com 2 vagas, ele está bem para se eleger senador. Aí o povo de Alagoas que me informe melhor se eu estiver errado. Se tiver gente de Alagoas aí, o que vocês acham? 2 vagas, é que eu vi lá a disputa para o governo também não está simples, né? Se o JHC sair candidato a governador, ele praticamente empata nas intenções de votos. Se ele sai com o JHC, o Lira, aí é uma eleição quase garantida, né? Mas o JHC vai cair... A coisa se vincula a essas duas correntes, da corrente do Lira e dos Calheiros. O PT normalmente fica mais próximo do Renan. E a família Caldas, o João Henrique Caldas, prefeito de Maceió, ele é filho do João Caldas, que foi deputado comigo. E ele cresceu fortemente como prefeito, e como candidato a governador,
ele pode ter que enfrentar alguém da família Calheiros. Não sei qual vai ser a opção do Renanzinho, se entrar no governo ou sair candidato. Ao que consta até agora é que eles sairia candidato, né? Olha só, a Luciana Mega diz, como será compensada essa isenção? Será, então, né, o Ricardo explicou, pela cobrança, né, dessa alíquota de até 10% sobre os dividendos, que hoje não se paga nada por esses dividendos que não são tributados? Se você comprar a ação da Fórum... Opa! Vamos aí, Rovário. Está vendendo, Renato? Eu quero comprar umas ações. Vamos fazer um negócio aí, Ricardo. Vou vender umas ações. Como diria o Zé Alencar, nosso ex-vice-presidente, vamos fazer um negocinho, hein? Um negocinho aí. E a Tânia Yasmin, corrigir a tabela é ampliar a isenção? Então, são duas coisas, Tânia. Uma coisa é a ampliação da isenção que foi feita agora. Quando você corrige a tabela toda, por exemplo, tem uma inflação de 10%, e aí você corrige a tabela de 10%. Você corrige a faixa de isenção e as demais faixas. Hoje o imposto de renda está em 5 faixas. Isento, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Até o Lula ser presidente, eram só 3 faixas. Isento, 15% e 27,5%. Ao ampliar o número de faixas, já beneficiou os trabalhadores, porque quem estava, por exemplo, na faixa de 15%, uma parte desse pessoal passou a pagar 7,5%. Então, quando você muda a tabela corrigindo, amplia a isenção. O governo optou, nesse processo agora, por fazer uma correção da isenção sem corrigir a tabela toda. Embora é preciso reconhecer que o governo, desde o primeiro ano deste governo, tem corrigido a tabela no começo do ano. Mas não pagou o passado. Por quê? Porque no governo Bolsonaro e Temer, a tabela ficou sem correção. Ficou 5 anos sem correção. Então, esses bolsonaristas que estão falando aí, não, isso daí é pouco. É pouco por quê? Porque vocês não fizeram a parte de vocês. E o governo não tem como fazer mágica. Com o crescimento da despesa da Previdência, que está crescendo, com o crescimento do PPC, o impacto orçamentário é muito grande. Então, precisa tributar quem ganha mais. E se dependesse de mim, eu sei que não depende de mim, nem do Lula só, a tributação do dividendo seria de 25% a 30%. Aí eu ia fazer o Gerdau, o Roberto Setúbal, o pessoal do BTG, o pessoal da CSN, esse pessoal pagar o que der, porque senão ficam só acumulando. Já não tem nem onde colocar mais tanto dinheiro. Todo ano recebem bilhões de dividendos sem pagar imposto. Agora, o ano que vem, só o ano que vem, vão pagar 10%. A Cláudia Mortari, ela diz, é preciso arrumar a tabela de isenção de imposto de renda, não é justo cobrar 27% da classe média, o mesmo que pagam grandes salários como Neymar, Faustão, Hulk. Exatamente, embora eu acho que o Neymar recebe salário numa parte, outra parte é dividendo das empresas dele. O Faustão e o Hulk e outros da televisão, muitos têm pessoa jurídica, recebem até uma parte como salário lá, mas toda a parte de publicidade é recebida por empresas. Então é mais grave ainda. Você tem esses grandes cantores da música, esses sertanejos, os atores de várias novelas, de filmes, recebem o seu... Não estou falando do ator que luta para sobreviver, não. Isso daí tem que ser incentivado. Todos dos que recebem muitos milhões de reais para fazer um filme. Esse pessoal recebe por empresas, normalmente, e não pagam nada. E tem aqui, eu que te gosto, diz, faço declaração, perco 80% dos clientes, mas estou feliz. Você vai perder só os mais pobres.
Vai ficar, vai entrar os mais ricos. O Carlos Carvalho diz, Dri, o destaque da deputada Laura Carneiro pleiteava a isenção de imposto de renda da PLR, mas Lira não acolheu. Pergunte ao Berzuini se faz sentido esse destaque. Faz todo sentido. Eu também apresentei projeto de lei lá atrás para isentar do imposto de renda a PLR dos trabalhadores. E olha só que injustiça esse nosso país. O trabalhador pagando imposto de renda sobre PLR, que nada mais é do que o dividendo do trabalhador. E o dono da empresa não pagando. Então, eu apresentei o projeto, houve muita negociação, o pessoal da Contraf, a Jovândia, o pessoal da CNM, dos metalúrgicos, acompanhou isso, as categorias que têm mais PLR. No final, conseguimos melhorar a tributação da PLR, não conseguimos isentar, porque a Receita não aceitou. No governo Lula. Veja bem, quando eu falo que o presidente não pode tudo, é que chega uma hora que a Receita faz um terrorismo tão grande que até o presidente fica assustado. Então, para mostrar que a gente tem que lutar muito para conseguir, digamos, uma parte do que a gente reivindica. Eu espero que o presidente Lula, no seu próximo mandato, eu estou convicto que ele será reeleito, com muita luta, mas será reeleito, no próximo mandato faça mais ainda mudanças na tributação para a gente poder transformar o país, o Brasil, num país justo. Um país que tem o mínimo de dignidade tributária. Muito bem. É isso, né, gente? Né, é um avanço tremendo aí, né? Então. Agradecer ao Ricardo, né? Tem alguma pergunta das redes, Dri? Tem aqui a Lúcia, ela sugere diminuir o imposto de renda de quem recebe até 15 mil para 15%. Seria menos injusto. Seria uma, né, progressão. Teve foi aprovado também essa revisão do escalonamento lá, né, Berzoini, no Congresso ontem, que vai haver revisões constantes? Não, foi aprovado o seguinte, essa emenda que não era só da Laura Carneiro, de vários deputados, que previa a isenção, também tinha uma outra emenda que previa a correção automática na tabela todos os anos. Isso. E o Lira, para acolher sem ter que renegociar o projeto, ele colocou que o governo vai ter 12 meses para mandar um projeto de lei estipulando uma forma de correção automática da tabela todos os anos. Então, foi uma saída que eu acho que foi para tentar resolver ali sem ter impasse na negociação. Muito bem, Berzuini. Muito obrigada pela todas as explicações aqui, tirou todas as dúvidas. Vamos continuar agora acompanhando no Senado, né, e a sanção. Obrigada. Você nunca tira todas as dúvidas. Esclarece algumas. Obrigada. Tchau, tchau. Beleza, um abraço e até a próxima. Valeu, Ricardo. Vamos te visitar aí em breve.